Continuando com os nossos exemplos, eu vou agora apresentar uma forma de nós fazermos também essa interligação, de estilos, mas usando aqui especificamente mesmo o atributo style, né, para fazer aquela modificação direta em linha. Nem sempre a gente vai querer fazer isso, mas algumas vezes nós queremos colocar um style diretamente numa div ou num objeto, em alguma tag HTML, para que ela tenha prioridade, por exemplo, na alteração. Então, nós vamos fazer uma cópia aqui deste classes 2, né? Eu vou chamar aqui ele de estilos style 1, né? Então, eu vou colocar o título dele como interligação de style inline 1, né? E aqui nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou manter o quadro, como a gente já tinha feito, né? Vou manter o quadro aqui, vou deixar assim, ó, né? Exemplo de style inline, pronto, né? Vai dar para fazer da mesma forma com classes computadas. Eu também poderia usar um array aqui. Eu nem mostrei como fazer com um array, mas eu poderia fazer assim também. Eu vou apagar essa informação aqui, né? E vou apagar essas classes computadas aqui. Ponto, né? Então, tenho isso aqui assim, né? Então, tem um quadro, né? Então, eu vou agora aumentar esse quadro aqui, só ele aumentar um pouquinho para 200 pixels, para ficar um pouco maior. 200 pixels. E aqui, então, nós chamamos ele de style 1. Nós vamos voltar aqui ao navegador, style 1. Então, nós temos aqui o estilo inline. E agora, então, eu posso querer apresentar para o usuário, fazer aqui alguma alteração diretamente de um estilo, né? Então, nós vamos fazer, como eu fiz com isso com a classe, eu posso vir aqui e mudar, por exemplo, um style, né? E aqui eu posso colocar, por exemplo, aqui um valor qualquer que eu quiser colocar, né? Eu posso colocar da mesma forma, em forma de objeto, né? Podia colocar em formato de objeto aqui, né? Então, colocar uma cor que eu estou definindo, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui a cor, né? O objeto que eu quero colocar aqui a cor dele, né? E a cor eu vou colocar aqui como minha cor, assim, né? Eu vou colocar uma função aqui, né? Minha cor. Posso fazer assim, né? E aqui nos dados, eu vou definir assim, ó, minha cor. Vou colocar aqui como red. Assim, red. Então, eu defini a minha cor. Eu coloquei a cor como a cor vermelha, por exemplo, né? Então, agora aqui ele vai colocar a minha cor. E eu volto nos exemplos, né? Eu tenho aqui... Opa, ele não colocou o estilo. Por que que ele não colocou o estilo? Vamos voltar aqui, no exemplo. 2 pontos, style, color, minha cor. Ele deveria ter colocado aqui o estilo nessa classe. Classe, style, minha cor. Deixa eu ver aqui o que pode ter ficado errado neste exemplo, né? Deixa eu verificar aqui. Vou só tirar essa classe aqui e verificar se ele muda alguma coisa no style. Não, então ele não colocou o estilo aqui. Div class style, minha cor aqui. Não, aqui não vai ficar entre aspas, né? Aqui vai ficar então assim, minha cor, pronto. Então, aqui é o estilo com a minha cor assim, ó. Eu poderia também definir aqui outras informações. Por exemplo, eu poderia colocar um tamanho de uma fonte, caso eu quisesse colocar aqui, né? O tamanho de uma fonte também para ser apresentado. Então, como o nome do atributo é font size, eu poderia vir aqui e colocar o font size, né? E aí, nesse caso, eu tenho que usar o camel case assim, né? Font size, e o valor que eu quero colocar aqui, por exemplo, eu posso fazer agora, neste caso, uma interpolação, né? Vai ser o tamanho mais pixels, assim, ó, por exemplo, né? Ou podia colocar já aqui também o valor, né? Posso colocar assim, ó, tamanho, posso colocar aqui 20, assim, né? E eu fiz assim dessa forma. Então, ó, dou um F5, ele vai aumentar um pouquinho meu tamanho aqui para 20 pixels, meu font size. Eu vou colocar aqui então como 40, a gente vê ele maior um pouquinho, vê a diferença, aumentou o tamanho. Ou eu poderia escrever aqui, ó, 40 pixels, assim, ó, e aqui não precisar colocar esse mais pixels, também funciona igual, né? Então, 40
pixels igualzinho, ele escreveu aqui 40 pixels no estilo. Então, essa aqui é uma forma que nós temos de fazer, né? A outra forma que nós temos de fazer também é usando as propriedades computadas, né? Então, eu vou colocar aqui um outro HR, só para a gente ver o exemplo, ó. Então, aqui eu posso colocar um estilo inline, assim, ó, e usar um computed, como nós já tínhamos feito antes, computed, né? Assim, opa, deixa eu só voltar aqui, isso. E vou colocar um estilo inline, assim, ó. E aí eu vou dar um return. E aí eu posso, então, nesse estilo inline, colocar todos os elementos de CSS que eu quiser trabalhar. Então, por exemplo, eu quero colocar color dele vai ser blue, né? E o font size dele, eu posso colocar aqui, vão ser 30 pixels, né? E eu posso colocar mais informações aqui se eu quiser colocar, né? Mas essas duas aqui serão suficientes para o nosso exemplo. Então, eu volto aqui, o exemplo. Então, eu tenho agora uma outra linha, aqui, ó, em azul, com a fonte em 30, né? Um exemplo tal, que foi colocado aqui, ó, um estilo, diretamente na minha div, né? Então, é uma outra forma que eu tenho de trabalhar. Como a gente fez com as classes, eu também posso fazer alterações diretamente em estilos inline, né? E posso ter uma boa dinamicidade aí para ser apresentado para os usuários.